Talvez você esteja sentindo algo que não consegue nomear. Um peso no peito, uma tensão que não passa, um cansaço que vai além do corpo. Uma dor que parece não ter lugar certo, nem motivo claro, mas que insiste em ficar. E por mais que você tente seguir em frente, algo dentro de você sabe. Não é só física, não é só emocional. É algo mais fundo, mais antigo. Algo que vem da alma. Desde pequenos, fomos ensinados a temer a dor, a calá-la, a tratá-la como inimiga. Mas e se a dor não for um castigo? E se, em vez de inimiga, ela for mensageira? E se ela estiver ali, não para te machucar, mas para te despertar? A dor é uma linguagem. E como toda linguagem, ela precisa ser escutada com atenção, com respeito, com silêncio. Porque ela não fala com palavras, ela fala com sensações, com pausas, com quebras internas. Ela é uma tentativa do seu ser mais profundo de se comunicar quando todas as outras formas falharam. E quando ela aparece, não é o corpo que está doente, é a alma que está pedindo socorro. O Dr. Norman Doidge, referência mundial em neuroplasticidade, descobriu algo que talvez ninguém tenha te contado com clareza. O cérebro pode se adaptar ao trauma. Ele pode aprender a viver com a dor, a conviver com ela como se fosse parte da paisagem. Mas essa adaptação tem um custo. Ela pode nos tornar cegos para o que está vivo dentro de nós. Pode fazer com que ignoremos o essencial. Pode nos fazer acreditar que sobreviver é suficiente, quando a alma, na verdade, está clamando por sentido. Quando a dor persiste, quando ela se torna crônica, muitas vezes ela já não é mais apenas biológica. Ela é vibracional. É a energia da sua história, não resolvida, da sua verdade esquecida, do seu coração não escutado. Joe Dispenza descreve com precisão. O corpo memoriza o sofrimento. Ele transforma a dor em identidade. E quando isso acontece, a dor deixa de ser apenas sintoma e passa a ser quem você acha que é. Mas há uma saída. E ela começa com uma decisão silenciosa. Escutar. Escutar com presença. Escutar com alma. Porque a neuroplasticidade não é só uma prisão. Ela é também o portal. Ela é o caminho de volta. Porque se o cérebro pode aprender a viver na dor, ele também pode aprender a voltar a viver na presença, na leveza, na coerência. Então, respire fundo. E se pergunte com sinceridade: o que você deixou de escutar quando a dor começou a gritar? A dor não mente, ela só fala em outra linguagem. A dor não mente, mas ela não fala como estamos acostumados a ouvir. Ela não se comunica com lógica ou com frases prontas. Ela fala com símbolos, com sensações, com ausências, e por isso quase sempre é mal compreendida. A maioria tenta calar a dor. Poucos tentam compreendê-la. Mas a dor não quer ser calada. Ela quer ser traduzida. Ela é a metáfora viva de algo que se partiu dentro. Algo que se desorganizou entre o corpo, a mente e o espírito. Norman Doidge mostrou que o cérebro cria mapas de dor. Ele aprende onde a dor está e repete esse padrão. Mas também revelou algo ainda mais poderoso. Esses mapas podem ser redesenhados. A dor que você sente pode ser reconfigurada, desde que você comece a escutar o que ela veio te mostrar. Cuidado com a normalização do sofrimento. Quando o cérebro se acostuma com a ausência de alma, chega um momento em que a dor se torna tão constante que já nem dói como antes. Ela se camufla na rotina, se esconde nos gestos automáticos, e a vida segue, mas segue sem alma. A neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de se adaptar, e ele pode, sim, adaptar-se ao sofrimento. Pode aprender a sobreviver sem entusiasmo, sem verdade, sem propósito. E essa adaptação cria uma prisão invisível, uma vida onde tudo parece funcionar, mas nada vibra. Essa ausência de alma, essa desconexão silenciosa, é uma dor profunda, mas como ela não grita, ninguém a escuta. E o sofrimento vira paisagem, vira costume, vira identidade. A dor como bússola vibracional. O que ela está tentando reorganizar em você? A dor não é aleatória, ela tem direção. Ela aponta para um lugar dentro de você que foi esquecido, negado ou reprimido.
Greg Braden fala sobre coerência. E quando a dor aparece, é sinal de que você se desencontrou da sua própria frequência. Algo em você saiu do eixo. A dor, então, não chega para punir. Ela chega para realinhar. Ela é uma bússola vibracional, um conselho interno, uma reorganizadora silenciosa. Quando você começa a escutá-la, descobre que ela estava tentando te trazer de volta para casa. O erro de tratar a dor apenas como problema físico ou psicológico. Quando a dor aparece, é comum procurarmos rótulos, diagnósticos, explicações lógicas. Mas o ser humano não é dividido em setores. Corpo, mente e espírito não vivem separados. A medicina fragmentou o ser. E essa fragmentação gerou confusão. Tratamos a dor no corpo, sem tocar a alma. Cuidamos da mente, sem ouvir o coração. Norman Doidge nos... Onde a ciência para, a consciência... O caminho da cura não está apenas nos exames. Ele está na escuta do invisível, do simbólico, do que vibra por trás do sintoma. A alma envia dor onde você deixou de evoluir. Existem áreas da vida que doem mais. Lugares internos que parecem sempre feridos. E muitas vezes são justamente os pontos onde você parou de... A dor aparece onde houve estagnação, onde a alma parou de respirar. Ela não é castigo. Ela é impulso, uma força amorosa, mas firme, que vem lembrar: aqui você parou, mas aqui você ainda pode florescer. As dores mais persistentes são, na verdade, pedidos de expansão. Técnica: como transmutar dor em insight com uma pergunta poderosa. Feche os olhos por um instante e imagine: se essa dor fosse um personagem, quem ela? Como ela se move? O que ela... Essa simples visualização abre... Você começa a dialogar com a dor, em vez de fugir dela. A imaginação ativa, como ensinam Neville Goddard e Norman Doidge, acessa regiões profundas do cérebro. E ali começa a transformação. Você não precisa de respostas imediatas. Precisa de escuta, de presença, de curiosidade amorosa. Porque a dor insiste quando você não escuta a primeira chamada. A dor é paciente. Ela começa suave, depois aumenta, depois insiste e por fim implora. O universo tenta te avisar com delicadeza, mas quando o ego resiste, ele precisa intensificar. A dor se torna prolongada não por crueldade, mas porque a escuta ainda não há. Dor recorrente é ausência de escuta real. Crenças herdadas que associam dor a castigo, o erro inconsciente coletivo. Por gerações, aprendemos a associar dor a erro, a castigo. Essa herança cultural e religiosa distorce. Bruce Lipton explica que as crenças moldam, não só nosso comportamento, mas nossa biologia. Se você acredita que a dor é punição, seu corpo responderá com medo, com fechamento, com resistência. Mas a dor não é castigo. Ela é código, e esse código pode ser ressignificado. A reprogramação começa pela escuta ativa da dor. Não é sobre eliminar a dor. É sobre escutar o que ela quer te dizer. Quando você nomeia a dor, ela perde força. Quando você acolhe, ela se transforma. E quando você reprograma, ela se dissolve. Repetição, emoção, intenção. Esses são os 3 ingredientes para o cérebro mudar. E tudo começa quando você para de lutar e começa a escutar. História real. Como uma mulher superou 10 anos de dor física ao descobrir sua dor emocional. Ela carregava uma dor constante. Nenhum exame explicava. Nenhum remédio curava. Até que ela mergulhou fundo. Foi guiada a uma regressão emocional. Lá, descobriu um trauma que não era dela. Avó. Um luto não vivido. Um silêncio herdado. Quando acolheu essa memória, quando sentiu essa dor como... O sintoma começou a desaparecer. Em semanas, a dor foi embora. Porque o que dói no corpo é muitas vezes
o que foi silenciar a alma. A dor é um mestre disfarçado, um guia que usa o incômodo para nos devolver. Norman Doidge provou: o cérebro muda quando a experiência tem sentido. A dor é essa experiência. Quando compreendida, ela não limita, ela liberta. Joe Dispenza ensinou: o corpo se cura quando a mente se reconecta com o campo da coerência. E a dor é a ponte para essa reconexão. Ela não é a prisão, ela é a chave. Quando você para de fugir dela, ela para de perseguir você. Que cada dor seja uma abertura, um código, um renascimento.